O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 9. Intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. 9. Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. 536. Os grandes fenômenos da natureza, esses que consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. 536-A. Esses fenômenos sempre visam ao homem? Algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. 536-B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus? Perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento, está ainda muito aquém da verdade. 537-A. Pela mesma razão, poderia, então, haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos, segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita. São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram. 538-A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Segundo seu papel mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior entre os espíritos como entre os homens. 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúnem em massa? Em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas.
enquanto vão provendo as suas necessidades e sem se perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto.